Acharam? Quem não achou ainda levanta a mão e a gente ajuda. Achou? Todos acharam? Coloque as mãos sobre a sua Bíblia em nome de Jesus. Você que não trouxe, coloque as mãos sobre o seu coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco nessa noite. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e queremos aprender contigo. Que através, Senhor, dessa palavra, meu Pai, o Senhor possa abrir, Senhor, os nossos olhos, o nosso entendimento. Em que sejamos, meu Deus, alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos. É o que nós te pedimos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: assim seja. Amém, igreja? Diz assim, ó, livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim, ó: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, de Deus não se deixa o quê? Escarnecer ou zombar em outras Bíblias. Porque tudo que o homem o quê? Semeia, isso também o quê? Ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha para mim, para você entender. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que aquilo que o homem semeia, que aquilo que o homem planta, é aquilo que ele vai o quê? Ceifar, é aquilo que ele vai colher. Igreja, nós temos que ter uma coisa bem clara dentro de cada um de nós. Quem crê que Deus ele perdoa os nossos pecados? Sim ou não? A Bíblia diz que Deus ele perdoa os nossos pecados, que Deus perdoa as nossas iniquidades, Deus perdoa as nossas transgressões, mas Ele não nos livra da culpa de quem? Da culpa delas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que Deus ele perdoa se a gente erra, se a gente falha, se a gente comete algo que não era para cometer, se fazemos algo que não era para fazer, Deus ele perdoa. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus ele não nos isenta da responsabilidade do quê? Dos nossos atos, das decisões a qual que nós tomamos. É quando nós entendemos que tudo aquilo que nós plantamos, que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos o quê? Nós vamos colher na nossa vida. Quando nós semeamos coisas boas, vamos colher o quê? Coisas boas. Mas quando semeamos coisas ruins, também vamos colher coisas o quê? Coisas ruins. Nós temos que entender, presta atenção, o que sobrevém sobre a nossa vida, o que acontece na nossa vida, aquilo que nós colhemos, não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que nós desejamos, mas sim aquilo que nós plantamos. Porque quantas são as pessoas que ela quer isso, que ela quer aquilo, que ela quer aquilo outro, mas você tem que entender o que vai chegar na sua vida, o que vai se concretizar na sua vida, o que vai se tornar realidade na sua vida, não é aquilo que você deseja, não é aquilo que você quer, mas sim aquilo que você tem plantado, aquilo que você tem semeado. Quantas são as pessoas que na sua vida ela está insatisfeita? A pessoa está insatisfeita com a vida que tem vivido, a pessoa está insatisfeita com aquilo que ela tem passado. E nós temos que entender, a situação ela só começa a mudar, a situação só vai começar a ser diferente quando as nossas atitudes começarem a ser o quê? Ser diferente. Porque aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, é aquilo que nós vamos o que, igreja? Que nós vamos o quê? Que nós vamos colher. A Bíblia diz no livro de Mateus que você não colhe figos em abrolhos, e você também não colhe abrolhos na figueira. Então cada semente que ela é plantada, ela vai dar o quê? Ela vai dar o seu fruto. Então nós temos que entender que a nossa vida, os frutos começam a ser mudados quando atitudes começam a ser o quê?
Ser mudadas. Quando aquilo que você está plantando começa a ser o quê? Começa a ser mudado. É quando a pessoa ela olha para a sua vida espiritual, quando a pessoa ela olha para a sua vida com Deus, e a pessoa fala assim: eu não estou satisfeito com a minha vida com Deus, com o meu relacionamento com Deus. Mas o que você tem feito? Quais são as sementes que você tem plantado para que o seu relacionamento com Deus venha a ser melhor? Você tem orado mais, você tem buscado mais, você tem jejuado mais, você tem procurado se aproximar mais de Deus, meditar na palavra de Deus, porque nós temos que entender, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos o quê? Nós vamos o quê, igreja? Vamos colher. Então quando você começa a semear na sua vida espiritual, quando você começa a semear na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus, você começa a ver os frutos aonde? Na sua vida. Você começa a ter a sensibilidade para entender qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de quem? De Deus. Você começa a ter a sensibilidade daquilo que Deus Ele quer que você faça. Então nós temos que entender que tudo aquilo que nós plantamos, que tudo aquilo que nós semeamos, nós iremos o quê? Iremos o quê? Iremos colher. Deus Ele perdoa todos os nossos pecados, Deus Ele perdoa todas as nossas falhas, Deus Ele perdoa todas as nossas faltas, mas Ele deixa claro para cada um de nós. Renan, põe para mim aqui Provérbios 19:19. Olha o que a Bíblia diz, igreja. O homem de grande o quê? Indignação deve sofrer o quê? O dano. Porque se tu livrares, ainda terás de tornar o quê? A fazê-lo. Presta atenção, olha o que a Bíblia está dizendo. Que a pessoa a qual ela comete um erro, uma pessoa a qual ela comete uma falta, ela tem que sofrer o quê? Sofrer o dano. Porque senão ela vai tornar o quê? Tornar o quê? Tornar a fazer. Pastor, o que isso quer dizer? Deus Ele perdoa os nossos erros, Deus Ele perdoa as nossas faltas, Deus Ele perdoa o nosso pecado, mas Deus Ele permite que nós passamos, que nós enfrentamos o dano da escolha que nós fizemos, da decisão que nós tomamos, para que nós viemos aprender. Porque preste atenção, porque você pode perceber, toda pessoa que ela erra, toda pessoa que ela falha e tem alguém para resolver o problema dela, constantemente ela volta a fazer de novo. Mentira ou verdade? Porque o ser humano, ele só aprende, o ser humano ele só muda, o ser humano ele só cresce quando ele passa pelo quê? Pelo dano. Quando ele sente na pele a decisão que ele tomou, quando ele sente na pele a escolha que ele fez, quando sente na pele a decisão que ele fez na sua vida. Então Deus Ele perdoa os nossos pecados, Deus Ele perdoa as nossas falhas, mas Deus Ele não nos livra do quê? Do dano. Porque aquilo que nós fizemos, nós temos que se acertar. É como a Bíblia diz, presta atenção, quando um irmão erra com você, quando você falha com o irmão, não adianta você pedir perdão apenas para quem? Para Deus, mas você tem que chegar no seu irmão e se retratar com quem? Se retratar com ele. Então nós temos que entender que aquilo que nós estamos semeando hoje, nós iremos colher o quê? Iremos colher o quê? Iremos colher amanhã. Então nós temos que aprender a saber quais são as sementes a qual nós temos o quê? Temos plantado. Porque o que vai vir sobre a sua vida não é aquilo que você quer, mas sim aquilo que você tem plantado. O que vai vir sobre a sua vida são as escolhas que você tem feito. Pastor, eu não estou satisfeito com o meu casamento. Pastor, eu não estou satisfeito com a minha vida financeira. Pastor, eu não estou satisfeito com a minha família. Mas o que você tem feito para que isso venha o quê? Para que isso venha mudar? Igreja, a mudança só acontece, a transformação só acontece quando as sementes são mudadas. A pessoa ela quer colher amor, então planta amor. A pessoa ela quer colher união, então planta união. A pessoa quer colher felicidade, então planta felicidade. Aí a pessoa ela só planta discórdia, só planta contenda, só planta problema. Você quer colher o que na sua vida?
aquilo que nós plantamos é aquilo que nós iremos o quê? Iremos o quê? Iremos colher. Deus, Ele está dizendo assim, ó, se você errar, se você falhar, eu vou te perdoar, não tem problema, mas eu vou deixar que você passe pelo dano, que você enfrenta a circunstância, para que você venha o quê? Para que você venha aprender, que você venha mudar. Você pode perceber que quando você quer tomar a frente de alguém, quando você quer lutar as batalhas de alguém, quando você quer lutar as lutas de alguém, quando você quer começar a resolver os problemas de alguém, aquela pessoa ela nunca vai aprender. É que nem a mãe, o pai, que toda vez quer resolver os problemas de quem? Do filho. Se toda vez que o seu filho fazer besteira, se toda vez que o seu filho errar, se toda vez que o seu filho falhar, você querer resolver os problemas dele, você querer tomar frente, você querer resolver tudo, nunca ele vai aprender a se responsabilizar pelos seus atos. Sabe por quê? Ele pode até estar arrependido, falar, eu errei, desculpa, eu não vou fazer de novo. Mas se você não corrigir ele, se você não mostrar que a atitude que ele tomou gerou uma consequência na vida dele, ele vai retornar a fazer de novo. Então preste atenção, igreja. A gente percebe que o ser humano ele só aprende, que o ser humano ele só muda, que o ser humano ele só cresce quando ele aprende a enfrentar os seus problemas. Preste atenção, você pode ter feito muitas coisas erradas na sua vida, e Deus ele é tão bom, Deus ele é tão misericordioso, que Ele não permite a gente colher na medida a qual nós plantamos. Porque se Ele deixasse nós colhermos na medida que a gente plantou, estava ruim, estava ou não estava? Sim ou não? Estava ou não estava? Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele não deixa a gente colher na medida a qual nós plantamos. Ele deixa bem de leve, só para falar, não passou batido, para ele entender a circunstância, para ele entender que toda atitude que toma, toda decisão que faz, vai gerar o quê? Uma consequência. É a lei da física, toda ação gera o quê? Toda ação gera o quê? Uma reação. Então cada atitude que nós tomamos, cada escolha que nós fazemos, cada decisão a qual nós tomamos na nossa vida, vai gerar o quê? Uma reação, vai gerar uma circunstância. Então coloca hoje uma coisa dentro do teu coração: pastor, não estou feliz com a minha vida financeira. O que você tem feito para mudar? O que tem feito para a sua vida financeira avançar, para a sua vida financeira crescer? Você tem procurado se especializar em algo, você tem procurado estudar, você tem procurado fazer algum curso, tem procurado fazer o quê? Porque você ficar reclamando, você ficar lamentando, você ficar choramingando, muda alguma coisa? Sim ou não? Continua do mesmo quê? Do mesmo jeito. Presta atenção, igreja. Quantas são as pessoas que olham para fulano, olham para Beltrano, olham para ciclano, só vê os resultados, só vê o quê? Só vê o resultado, mas não vê as sementes a qual aquela pessoa o quê? A qual a pessoa plantou. Porque presta atenção, aquilo que vem sobre a nossa vida, aquilo que sobrevém sobre a nossa vida, é aquilo que nós plantamos. É aquilo que nós plantamos. Preste atenção. Vou te dar um exemplo para você entender. Um rapaz casado se relaciona com uma outra moça, se arrepende de ter traído a esposa dele, volta com a esposa novamente, a esposa perdoa, Deus perdoa também, mas só que esse rapaz, ele engravidou a moça que ele traiu a esposa dele. Eu te perguntar, Deus perdoou o pecado dele? Perdoou a falha dele? Mas tem a circunstância, a responsabilidade do quê? A criança. É uma responsabilidade que ele vai ter que levar para toda a vida. Porque é fruto de algo que ele plantou. Deus perdoou o pecado dele, Deus perdoou a falha dele, Deus não se lembra do pecado dele, mas a criança ainda continua ali. E ele tem que honrar com a responsabilidade do quê? Da criança. Quem está conseguindo me entender? É quando nós começamos a entender
que tudo aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher o quê? Vamos colher o quê? Vamos colher amanhã. Presta atenção, igreja. É aquela pessoa que diz assim: não, eu quero que a minha família ela seja mais unida, eu quero que a minha família seja mais próxima, eu quero que a minha família seja assim, seja assado. Mas o que você tem feito? Quando a família se reúne é um quebra-pau, fala mal de um, fala mal do outro, critica um, critica outro. Como vai ter união? Porque o que vai vir, o que nós vamos colher, é aquilo que nós temos o quê? Temos plantado. Preste atenção, a pessoa fala assim, tem muita gente que fala assim: ah, ninguém se preocupa comigo, ninguém olha para mim, ninguém está preocupado comigo. Preste atenção. Mas você se preocupa com o outro, você se preocupa em ligar para o outro, você se preocupa em saber como o outro está, se o outro está bem, se o outro está mal. Mentira, verdade? Então nós temos que entender que aquilo que nós estamos plantando hoje na nossa vida, nós vamos colher o que, igreja? Vamos colher amanhã. Talvez você fale: pastor, tomei muitas decisões erradas, fiz muitas escolhas erradas na minha vida. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando, hoje é a oportunidade que Deus está dando para mim e para você, para que essas sementes sejam o quê? Sejam mudadas, para que essas sementes, em vez de ser semente ruim, comece a ser semente o quê? Semente boas. Pastor, eu quero ter união, começa a plantar união. Pastor, eu quero ter felicidade, começa a plantar felicidade. Pastor, eu quero que as pessoas se preocupem comigo, começa a se preocupar com as pessoas. Começa a saber como se as pessoas estão bem, se as pessoas estão mal. Se preocupa com as pessoas. Às vezes a gente quer que todo mundo se preocupe conosco, mas a gente não se preocupa com ninguém. Então nós temos que entender que aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher o quê? Vamos colher o quê? Vamos colher o quê? Amanhã. Presta atenção, igreja. Tem que ficar algo claro na nossa vida, que as coisas com Deus não é de uma hora para outra. A Bíblia diz que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Você tem que entender que aquilo que você está plantando hoje, você não vai colher quando? Hoje. Sabe o que é o problema? A gente faz tanta besteira na vida, toma tantas atitudes erradas na vida, faz tantas escolhas erradas na vida. Se volta para Deus, começa a buscar Deus e quer que Deus ele mude as coisas de um dia para o outro. Nós temos que entender que as coisas não é no nosso tempo, não é no nosso momento, não é na nossa hora, mas é no tempo de quem? No tempo de Deus. Você tem que entender, se você planta uma árvore hoje, ela vai dar fruto hoje? Mas tem pessoa que está achando que é aquele feijãozinho da escola, né? Você planta no algodão, no outro dia está crescendo. Não. As coisas não funcionam dessa forma, não. Temos que entender que Deus ele tem um tempo para todas o quê? Para todas as coisas. E o que vai chegar na nossa vida, o que vai se tornar realidade, o que vai se concluir na nossa vida, é aquilo que nós temos plantado o quê? Plantado hoje. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: o que você tem plantado? Não, fala com fé para ela, não faz desanimar desse jeito não. Olha para ela e fala assim: ó, o que você tem plantado? Nós temos que entender que não adianta estar insatisfeito, não adianta estar de biquinho, não adianta a gente estar de cara feia, não adianta a gente estar reclamando com um, reclamando com o outro, porque o que vai fazer a diferença é quando nós começarmos a mudar a semente que nós estamos plantando. Igreja, presta atenção. Só chega em algum lugar aquela pessoa que sai. Aquela pessoa o quê? Que sai. Enquanto você não sair da posição que você está, enquanto você não sair do local onde você está, você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você não se levanta, Deus ele olhou para Abraão e falou: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Deus falou: levanta. Só chega em algum lugar aquele que sai. A vida só muda para aquele que procura fazer que a vida venha o quê? Venha mudar. Deus ele abençoa, mas temos que fazer a nossa o quê? A nossa parte. Preste atenção, igreja. Os únicos responsáveis pelos nossos frutos somos quem? Somos quem? Somos nós mesmos. Eu sou responsável pelos frutos a qual eu estou colhendo. Você é responsável pelos frutos a qual você está colhendo. Ah, não, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Não. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós
por aquilo que nós plantamos. Então começa a mudar a semente. E vai começar a mudar o quê? Vai começar a mudar o quê? Ih, pessoal, vocês estão aí? Pelo amor de Deus. Se mudar a semente, muda o quê? Muda o quê? Muda os frutos. Então se você mudar hoje a semente que tem plantado, lá na frente, no futuro bem próximo, você vai começar a colher na sua vida aquilo que você está plantando hoje. Então começa a mudar aquilo que você tem plantado. Começa a plantar o amor, começa a plantar a verdade, começa a plantar a sinceridade. A vida da pessoa fala, eu gosto de pessoa verdadeira, mas eu só tenho do meu lado mentiroso. Você tem plantado o quê? A gente atrai aquilo que na verdade nós o quê? Nós somos, mentira ou verdade? Coloca uma coisa dentro do teu coração, igreja. Muda as sementes da qual está sendo plantada. Pastor, eu quero ver uma mudança no meu casamento, eu quero ver uma mudança na minha vida sentimental. Então começa a mudar a semente. Pastor, sou casado, eu quero que o meu casamento seja uma bênção. Eu quero que o meu casamento seja abençoado por Deus. Eu quero que o meu marido mude, mas você já olhou para ver se você também não precisa mudar? Mentira ou verdade? Aí a pessoa, ela fala, pastor, eu quero ser feliz na minha vida sentimental. Pastor, eu quero ser feliz num relacionamento. Eu quero encontrar alguém. Mas você tem procurado aonde? Mentira ou verdade? Aquilo que você planta é o que você vai colher. Ah, o fulano não presta, mas você procurou aonde? Ah, o fulano não é bom, mas você procurou ele aonde? Então nós temos que entender que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos o quê? Vamos colher. Ah, não estou satisfeito com a colheita. Então muda a plantar? Muda a plantação. Se você mudar a plantação, vai mudar a colheita na sua vida. Aprenda a plantar a semente certa. Depois não adianta falar, Senhor, o que está acontecendo? Vê as escolhas que você tem tomado, vê as decisões que você tem feito na sua vida. Porque aquilo que nós estamos plantando, a gente vai colher. Quem quer colher coisas boas? Quer? Sim ou não? Então semeia, planta coisas o quê? Coisas boas. Pastor, eu quero uma pessoa do meu lado de Deus. Eu quero uma pessoa do meu lado sincera, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que cresça comigo. Você pode ter certeza que você não vai encontrar na esquina, vai? Você vai encontrar na balada, vai? Você não vai encontrar no barzinho, vai? A Bíblia diz assim, ó. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Do Senhor a esposa o quê? Prudente. Isso pode ser vice-versa. Quem não me entendeu? Do Senhor vem. Do Senhor o quê? Do Senhor vem. Aprenda a fazer as escolhas certas na sua vida. Porque as escolhas que você fizer hoje vai refletir no seu no seu amanhã. Igreja, coloca uma coisa hoje no seu coração. A nossa vida, ela é somatória das nossas o quê? Das nossas escolhas. A nossa vida é somatória das nossas decisões, das nossas atitudes. Pastor, eu não estou satisfeito. Ainda há tempo para Ainda há tempo para mudar. Só depende de quem? Fala assim, ó, de mim. Quando você fala de nós, parece que todo mundo é responsável, né? Mas é você. E quando você fala assim, não, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual, não estou satisfeito com a minha vida sentimental, não estou satisfeito com a minha vida financeira, eu não estou satisfeito com a minha família, o que eu posso fazer para mudar? Começa com você a mudança, a transformação começa com você, com aquilo que você está plantando hoje. Quem entendeu? Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós iremos Lembra que eu falei antes da gente começar a pregação? Estamos agora em tempo de eleição. Você fala, pastor, não estou satisfeito, pastor, não estou contente, pastor, não estou feliz que as pessoas estão governando. Aí você vai colocar outro bandido lá de novo?
Você vai vender o seu voto? Você quer ver uma mudança? Muda a semente, muda aquilo que você tem plantado. Começa a votar consciente, vota nas pessoas certas, vota nas pessoas coerentes, vota nas pessoas a qual ela tem um propósito que não é para si, mas é porque para a população. Entenda isso, coloque isso no seu coração. Só há mudança quando as sementes são o quê? São mudadas. Quando a semente tira a semente ruim, começa a colocar a semente boa, plantar a semente boa, nós vamos começar a ver a colheita onde? Na nossa vida. Se queremos ver o nosso país mudar, temos que mudar as pessoas aqui. Nós temos colocado aonde? Temos colocado lá. Tem pessoas que têm 20, 30 anos lá e não fez absolutamente nada. Mas tem muita pessoa boa, tem muita pessoa correta, tem muita pessoa honesta, que tem projetos, não para si, mas para a população, que espera que alguém confie e dê seu voto. Então coloca hoje uma coisa no teu coração. Só há mudança na nossa vida, só há mudança no nosso país quando nós aprendemos a mudar as sementes a qual nós temos plantados. Quem entendeu a palavra, igreja? Depois não adianta a gente ficar reclamando. Por que disso? Por que daquilo? São sementes a qual temos plantado. Ficou clara a palavra? Sim ou não? Guarda hoje dentro do teu coração. Se você aplicar isso na sua vida, se você guardar isso na sua vida, você pode ter, sua vida vai ser uma vida abençoada. Você vai ter um casamento abençoado, você vai ter uma vida financeira abençoada, você vai ter um relacionamento abençoado, porque a pessoa que você vai escolher não vai ser um tranqueiro, mas vai ser uma pessoa de Deus. Que a Bíblia diz assim, que a bênção do Senhor Ele enriquece, com ela não traz tristeza, não traz desgosto. Quando a pessoa é de Deus, ela acrescenta, ela soma na sua vida. Não vem para te dar dor de cabeça, não vem para te dar problema, não vem para tirar sua paz. Quem está me entendendo? Mas vem para acrescentar na sua vida. Muda aquilo que você tem implantado e você vai começar a ver a mudança na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Pode fechar a sua Bíblia no nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa manhã pela sua família, eu quero fazer uma nessa manhã pela sua casa.